Olá, boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Pai. Vamos iniciar mais uma transmissão da mensagem que Deus tem nos dado nestes dias. Nós estamos aí no mês da família. Eu queria começar este momento orando por nós, orando pelas nossas famílias. Que Deus nos abençoe neste momento tão sublime que Ele tem nos dado de prestarmos atenção na nossa família. Eu tentei durante alguns momentos prestar atenção no zunido que aparece no nosso microfone. Realmente não consegui descobrir, então os irmãos me desculpem aí de vez em quando vai ter aí um som surgindo do nada aí, mas não se assustem, não é a volta de Jesus ainda. Mas olha, fique preparado, porque realmente a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia assim, que nós veremos Jesus descendo nas nuvens e queremos então ficar preparado para isso. Mas nesse momento é só um barulho que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo resolver. Orem por nós, e nós vamos orar também para que Deus nos abençoe neste momento aqui. Feche os olhos onde você se encontra e nós vamos buscar a presença de Deus, a direção de Deus neste momento e que Ele realize a vontade dEle em nós, para a glória dEle mesmo. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te adoramos, meu Deus. Neste momento, ó Pai, nós queremos apresentar a vida da Tua igreja, dos Teus filhos, das nossas famílias, a minha vida, meu Deus, a vida, meu Deus, daqueles que estão envolvidos na pregação da Tua palavra, em mais este dia. Meu Pai, que o Senhor nos abençoe e nos dê, meu Pai, o Teu direcionamento, Senhor. E queremos, ó Deus, pedir que os princípios que temos aprendido a respeito da família, ó Deus, sejam aplicados, sejam vividos, ó Pai, por cada um de nós. Abençoe, Pai Santo, este momento. Abençoe, meu Deus, cada irmão, cada irmã, cada família. Ó Deus, direciona o nosso coração para o centro da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos aos nossos avisos. Eu queria convidar você para orarmos aí a respeito de alguns avisos que temos que realmente neste tempo prestar atenção. Ok. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. João 10:10 afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus nos abençoe para que esta vida plena, né? Na verdade eu li vida tenham em abundância, mas esta tradução aqui é tenham plenamente. O desafio de viver uma vida plena. Pleno significa cheio, completo, nada nos faltando. A Bíblia diz que de todas as coisas que nós precisamos e que realmente faz falta na nossa vida é a presença dele. Nada mais faz falta para nós, porque o sentido da vida está muito além desta nossa existência aqui. E se nós tivermos os olhos voltados para as coisas daqui, para as realidades materiais, nós sempre teremos a ideia de falta. Isto, num certo sentido, não é tão ruim, mas nós precisamos equilibrar para que a gente não possa ter aquela sensação de que não estamos completos, só porque de repente não temos aquele carro do ano, só porque de repente não conseguimos aquele objetivo que estamos perseguindo na vida. Na verdade, essas coisas são importantes para nós aqui e nós queremos realmente trabalhar para conseguirmos aí alguns objetivos. No entanto, a ideia de plenitude, o sentido de plenitude é a presença de Deus. Ele é que preenche todo o nosso ser. E depois as outras coisas, certamente, poderemos correr atrás, mas já não mais para preencher qualquer vazio em nós, porque já estaremos preenchidos, já teremos um sentido para a vida. Essa é uma das ideias que aparece aqui em João 10:10. Jesus veio para que eu e você tenhamos vida plena. E a nossa família, queremos que ela também tenha uma vida plena. E o grande desafio realmente é estarmos aí seguindo a orientação do Espírito Santo em nossas vidas e na vida da nossa família. Olha só, nós estamos aí orando porque tenho crido que no próximo dia 15 nós vamos retornar ao templo, nas medidas que o governo tem orientado para nós, que já compartilhamos com os irmãos, aquela questão do 1,5 m, do uso de máscara,
o álcool gel e tudo mais. A quantidade de pessoas limitada, no caso do nosso templo ali, deve suportar aí mais ou menos umas 30 pessoas, né, se tiver realmente lotação máxima. Mas estamos orando para que, quem sabe, domingo que vem a gente faça ali já um culto no templo, com as janelas abertas, para que de repente haja ventilação natural. Temos a nossa escola bíblica online, ela está acontecendo. Hoje tivemos uma reunião e, por conta de uma decisão do irmão Serro, nosso professor, nós não demos sequência hoje, também porque era o Dia das Mães, o horário ficou um pouquinho apertado, mas realmente no próximo domingo queremos realizar a escola bíblica online. E ainda que tenhamos o culto no templo à noite, mas a escola bíblica vai continuar sendo online por este momento. Nós continuamos orando por missões mundiais. Queria que você estivesse se preparando aí para fazer uma oferta específica para missões mundiais. Separe aí um valor de oração que seja realmente símbolo da sua fidelidade ao Senhor. Talvez aí R$15, R$20, R$30. Se cada irmão ofertar de repente aí um valor R$15 a R$30, teremos aí um montante no final para ofertarmos para missões, que realmente poderá significar um nível de ajuda ali para o trabalho que, na verdade, é um trabalho conjunto de todas as igrejas batistas do Brasil. E o mês da família, como temos falado, estamos aí orando pela nossa família. Você está recebendo os áudios, você tem o desafio de orar por 5 pessoas da sua família. Então, vamos seguir em frente, que Deus nos abençoe neste desafio. As nossas ofertas, continuamos aí pedindo para os irmãos contribuírem financeiramente. Agradecemos aqueles que têm feito esse trabalho, têm servido, né, para ofertarem. A nossa conta está aí na tela, agência 0686 da Caixa Econômica, conta corrente 385/4, operação 003, o nome da Primeira Igreja Batista em Tijucal. Aí tem um telefone do tesoureiro, você pode entrar em contato caso precise, caso necessite, e ele providenciará no momento combinado com você para ir à sua casa e então fazer o recebimento do seu dízimo, da sua oferta, que talvez até para a oferta de missões mundiais. Muito obrigado aos irmãos que têm contribuído e que Deus possa continuar abençoando-os ricamente. Hoje nós temos aí este tema, pais e filhos transformados. Nós temos aí o desafio de buscarmos uma vida que realmente experimente transformação. O nosso texto, Efésios 6, de 1 a 4, nós vamos ler a seguir, um texto bem pequeno, e o autor deste estudo é o pastor Fernando Lemos, missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor da Igreja Batista Celina Parque, em Goiânia, estado de Goiás. Agradecemos aí os irmãos de Missões Nacionais que têm ofertado esses estudos e têm nos abençoado muito. Eu, particularmente, fui tremendamente abençoado enquanto lia, enquanto organizava aqui a apresentação para os irmãos. Este texto de Efésios 6, nós encontramos ali uma orientação sobre pais e filhos, e o pastor Fernando, ele nos traz aqui uma introdução a respeito deste texto. Quando observamos as orientações bíblicas, somos verdadeiramente transformados. Somos transformados no relacionamento com Deus, ou seja, impacta todos os outros níveis de relacionamento, porque tudo começa em Deus. A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela reflete em todas as áreas da nossa vida. No relacionamento com o próximo, no relacionamento com o corpo de Cristo enquanto obra de Deus missionária, no relacionamento com o cônjuge, que representa a perfeita relação entre Cristo e a igreja. O texto de Paulo aos Efésios trata desse assunto, no capítulo 5, principalmente, que foca no relacionamento do cônjuge, ou dos cônjuges, esposo e esposa. E o texto de hoje é no relacionamento com os pais, que é o capítulo 6, que vamos ver em seguida, o iniciozinho do capítulo 6. E relacionamento no trabalho e relacionamento com o diabo. Ele colocou dessa forma aqui, até me assustei. Mas eu não tenho relacionamento com o diabo, mas realmente nós temos. Do ponto de vista espiritual, nós ainda que não percebamos, mas há uma interação contínua do inimigo tentando nos solapar. Efésios 6, finalzinho do Efésios 6, vai tratar desse assunto, nos orientando como podemos nos precaver das astutas ciladas de Satanás. Vamos dar uma olhada no que Paulo fala
de como deve ser o comportamento de pais e filhos que desejam ir sendo transformados. Eu coloco dessa forma, ou seja, porque 2 Coríntios 3,18 diz que esta realidade da transformação, ela é conquistada de glória em glória, isto é, passo a passo. Não é uma coisa que acontece assim, você aceita Jesus e você de repente participa de uma campanha como essa e você se tornou o melhor pai do mundo, a melhor esposa do mundo, mas é alguma coisa que você vai observando e vai buscando crescimento na linguagem de 2 Coríntios 3,18, de glória em glória. Isto é, passo a passo. O texto que nós temos é então esse aí, Efésios 6, de 1 a 4, um texto muito pequeno para hoje e que deve, vamos aí, orientar, ou melhor, apresentar o que o nosso pastor Fernando preparou para nós. Diz o texto assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que tipo de pai é você? Né? Que tipo de pai sou eu? Que tipo de filho sou eu? Que tipo de filho é você? Esta é uma pergunta que eu preciso fazer, que você precisa fazer, para que a gente vá acomodando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Pais e filhos, certamente não somos perfeitos, mas Cristo estabeleceu o perfil de filhos e pais transformados ou em transformação pela graça que nós encontramos nas Escrituras. Este é um dos textos que fala sobre este aspecto. Então temos aqui recomendações aos filhos, segundo este texto de Efésios 6, de 1 a 4, recomendações aos filhos que desejam ir sendo transformados pela palavra de Deus. Primeiro, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, diz o verso 1. A mensagem do apóstolo Paulo aos filhos é que eles devem obedecer a seus pais. Temos aqui duas ideias que nos são apresentadas no texto a respeito deste relacionamento de obediência. Primeira ideia, os pais amam os filhos. Os pais possuem a experiência da vida para transmitir aos filhos. Só por este motivo, de amor e experiência, a obediência já seria a atitude mais sensata a tomar por cada filho. Nossos pais, quando nos corrigem, estão apenas interessados no nosso bem. Este é um desafio tremendo, né? Porque às vezes pensamos que os nossos pais querem nos impedir de sermos felizes, de desfrutarmos de repente de uma situação, de uma realidade que a gente imagina, não, é isso que eu preciso para a minha vida. Mas realmente a experiência de vida dos nossos pais pode nos ajudar a, de repente, dizer, olha, filho, realmente não é o momento para isso. Então, os pais, nós filhos precisamos obedecer nossos pais, primeiro porque os nossos pais nos amam, e eles têm uma experiência de vida para nos transmitir. Mas, além disso, essa obediência deve fluir especialmente da reverência devida ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu obedeço aos pais, não somente porque eles me amam, porque eles têm uma experiência de vida, mas há um ingrediente importante para mim e para você, que já fomos alcançados pela palavra de Deus. Jesus é quem nos dá a orientação. Ou seja, se hoje você tem sido desobediente, rebelde aos pais, sua desobediência e rebeldia não são só contra seus pais, mas fere a Cristo também. Este é um ponto importante que deve ser colocado no nosso coração, porque nós não podemos destruir o nosso relacionamento com aquele que era e que há de vir por conta de apenas um juízo que fazemos dos nossos pais. Em alguns momentos, os nossos pais podem até estar errados a respeito de determinado assunto, eu preciso ainda assim considerá-lo. Posso não fazer da maneira como ele quer que eu faça, mas eu preciso, por reverência, por obediência ao Senhor, pelo menos sentar para conversar e, quem sabe, apresentar os meus argumentos àquele que está, de repente, com autoridade sobre mim. Neste tempo,
nós precisamos aí, nós pais, né, nesse relacionamento de filhos que obedecem a nós, precisamos aprender a negociar, a estarmos compartilhando as ideias. Nossos filhos não estão mais naquele sentido antigo de que, olha, falou, simplesmente obedeça. Eles querem saber a razão por que devem fazer daquela forma. Eles querem saber qual é a motivação que está por trás. Então é importante que também nós, pais, estejamos aí aprendendo a dialogar com os nossos filhos. Paulo diz que essa obediência deve ser no Senhor e acrescenta, porque esta obediência é justa. Ou seja, eu, como filho, obedeço no Senhor. Eu me submeti ao Senhor e a palavra dele é que me dá essa orientação. A atitude correta do filho ao obedecer seus pais deve ser, portanto, esta: devo obedecer a meus pais porque o Senhor me ordena que assim o faça. É justo pela simples razão de ser o Senhor quem diz. É Ele quem determina o que é justo e o que é injusto na vida de todos. Não somente dos salvos da igreja, mas Ele afirma a verdade da justiça e da injustiça para toda a raça humana. Uma vez que eu me submeti, realmente eu preciso obedecer a Ele. A implicação é que quando desobedeço a meus pais, estou desobedecendo e contrariando ao próprio Deus. Então, nós que somos filhos, precisamos estar aí prontos para nos submetermos aos nossos pais. Quero que Deus abençoe você que ainda tem o seu pai. Eu não tenho mais o meu pai, não tenho mais a minha mãe, mas realmente tenho os meus sogros, tem as pessoas de mais idade que eu preciso também contar com as experiências dessas pessoas. E então, não no sentido mais pleno da palavra obediência, mas ouvi-los com reverência e considerar as situações e as colocações que me são feitas. Mas é importante que você entenda isso. Obedeça a seu pai e sua mãe, porque isso realmente é algo que vai trazer para você cada vez mais bênçãos da parte daquele que é o seu Senhor. No segundo momento, o texto vai dizer para que o filho honra pai e mãe. Diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E aí o texto de Paulo, os versos 2 e 3, continua: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O apóstolo mostra quão excelente pedagogo ele é. Ou seja, Paulo tinha uma experiência de vida, já que ainda hoje os 10 mandamentos, que são citados aqui de forma indireta, se encontram entre aquelas porções das Escrituras que as crianças memorizam em sua tenra idade. Assim, e provavelmente ainda mais, lá Israel também era. Aqui temos a citação de Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16. Né? Paulo retoma estes dois textos do Velho Testamento, sendo a primeira parte literalmente de acordo com a Septuaginta. É uma informação bíblica para nós ao olharmos para esse texto de Efésios 6, de 1 a 4. Temos aqui 3 orientações a respeito deste fato de honrar pai e mãe. Veja bem, primeiro, letra A, honrar pai e mãe significa mais que obedecê-los. Ou seja, é um passo à frente. Quando eu estou disposto a honrar meu pai e minha mãe, eu estou dando um passo à frente daquela obediência simplesmente. Especialmente se esta obediência for interpretada no sentido meramente externo. Ou seja, eu faço, mas lá por dentro eu não quero fazer. Eu preciso realmente observar as minhas intenções. Então, honrar pai e mãe passa por esse ambiente interno. É a atitude interna do filho para com seus pais que se busca no requerimento de honrá-los. É uma figura muito importante para o filho. Você obedece, mas obedece reclamando. Você obedece, mas obedece de forma grosseira, de forma não irresponsável, mas de forma mal educada. Realmente, neste momento, você está fazendo o que tem que ser feito, no entanto, está desonrando o seu pai ou a sua mãe. Então, é importante que a sua atitude interior, a sua maneira de lidar com a obediência, vá além de fazer o que foi dito para fazer. Isto é honrar pai e mãe. Esta honra deve ser demonstrada para com ambos os pais. É importante lembrarmos disso. A Bíblia está tratando de forma genérica, porquanto no que diz respeito ao filho, ambos os pais, pai e mãe, portanto, são iguais em autoridade. Vamos então aqui fazer uma ressalva, né?
Hoje é o Dia das Mães, tivemos aí pela manhã orando pelas nossas mães, tivemos na sala com o Serra de manhã, tivemos um momento de oração pelas mães. Eu almocei com a minha sogra, hoje também é aniversário da minha sogra, quero mandar um abraço para a minha sogra, que Deus abençoe a vida dela, e também mandar um abraço para todas as mães que estão neste momento ouvindo esta palavra. Deus abençoe cada mãe, que Deus continue dando força, disposição, para que de repente experimente este relacionamento maternal, honrando ao Senhor. Muito bem, a honra, portanto, deve ser para pai e mãe, não somente para um dos dois, não tem um mais importante ou com mais autoridade do que o outro. Do ponto de vista do filho, pai e a mãe estão no mesmo grau de igualdade de autoridade. E a letra C, a promessa é relacionada ao sentido lógico da premissa de obedecer aos pais. Por amarem e terem experiência, pai e mãe darão, em geral, conselhos que alongam a vida na terra. Portanto, pais com bons conselhos geram vida longa. A ideia que ele diz, olha, você obedece, honra pai e mãe, porque isso vai dar para você longa vida sobre a terra. Naturalmente, tem várias implicações desse texto, mas uma delas é essa possibilidade que você vai... Os erros que os seus pais cometeram, e agora ele pode orientar você, de repente vai dar a você um alcance maior, não somente no sentido da vivência física, no sentido da idade cronológica, mas também no sentido de você experimentar uma abundância maior em outras áreas da vida, porque você não mais cometerá os erros que ele cometeu. Ou seja, você vai andar mais, você vai chegar mais longe, e certamente se você fizer isso, terá vida longa sobre a terra. E o mais importante é pensarmos na vida com qualidade, né? Você pode viver, de repente, 70 anos e viver uma vida massacrada, dolorida, cheia de agruras. E você pode viver, de repente, 40 anos e viver de forma plena. Você vai viver 40 anos porque você seguiu orientação, obedeceu a palavra, mas você vai viver bem. Então, realmente, é importante observarmos este conceito de plenitude, de vida plena que a Bíblia nos apresenta. Porque realmente, quer viva 40 ou 70 anos, nós todos vamos nos encontrar com o Senhor um dia. E a realidade bíblica é esta: eu preciso me preparar para me encontrar com Jesus em quaisquer momentos da minha história. Recomendações aos pais que desejam ir sendo transformados pela palavra de Deus. Novamente a ideia, né? Eu preciso ir de glória em glória, sendo transformado naquela imagem de Jesus que a Bíblia diz que eu devo buscar. Uma oração continuada, um trabalho continuado, para que a gente vá sendo transformado pela palavra, pelos princípios e pela própria presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, temos aqui agora a orientação aos pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós já fizemos quando falávamos do filho, já há uma interação entre essas duas pessoas, o pai e o filho, mas aqui a Bíblia vai nos dar uma intensificação um pouquinho maior para o tratamento que o pai agora deve dar ao filho neste ambiente de honra, de obediência, enfim, de serviço, né, que o pai oferece ao filho, que o filho oferece ao pai. A recomendação aos pais é tão justa quanto aos filhos. Embora aqui Paulo esteja citando pais, no sentido masculino mesmo, o pai, pois ele segue o raciocínio anterior, a recomendação serve para as mães também, com certeza. Então temos, letra A, não irritar por ordens humilhantes. Percebe que o texto diz, no verso 4, pais, não irritem seus filhos. Então qual que é a ideia? Não irrite os seus filhos por ordens humilhantes, por desaprovação irracional, por intemperança. O que muitos pais, às vezes, por conta da sua autoridade, humilham os seus filhos no lugar, diante de outras pessoas, que realmente não deveria acontecer. Nós precisamos honrar também nossos filhos. Então, a ideia de não irritar o filho passa por essa ideia de que eu não devo humilhar o meu filho. Ele é uma pessoa humana. Não, aliás, ninguém eu devo desonrar em qualquer momento. A Bíblia me coloca como sendo eu preciso buscar essa capacitação para
considerar todo mundo igual a mim. Então, quando nós humilhamos nosso filho, porque de repente ele não tem a idade que eu tenho, ele não tem o conhecimento que eu tenho, e eu começo então a dialogar com ele nesse contexto de dizer, olha, você é inferior a mim, realmente isso traz muita irritação para os nossos filhos, e a orientação é: pais, não irritem seus filhos. Desaprovação irracional, intemperança, desequilíbrio, né? Muitas vezes, por conta da nossa dificuldade que estamos vivendo, o filho vai, de repente, traz mais uma dificuldade e nós ficamos desequilibrados, destemperados, e aí terminamos corrigindo de forma desequilibrada os nossos filhos. A orientação é: pais, não irritem seus filhos. Pais sábios irão provocar contrariedade nos filhos, que são menos sábios, mas nunca a ira. Ou seja, a irritação que gera retaliação. O que significa? Ou seja, eu preciso contrariar a minha filha, no caso eu tenho 2 filhas, né? Nós precisamos contrariar os nossos filhos. Eles precisam ouvir nãos na vida. E eu preciso ter força para, de repente, contrariar a vontade dele. Mas fazer isso num ambiente de honra, num ambiente de conversa, num ambiente de sabedoria, de não provocar simplesmente uma ação que vai gerar ira nos nossos filhos. Passa pelo meu jeito de falar, passa pelo meu jeito de sentar e ouvir, olhando nos olhos dele, passa por falar de forma educada com meu filho. Então, não irritem seus filhos, diz aí a recomendação de Deus para nós, pais. Uma outra observação: evitar provocar a ira é sábio. Evitar provocar contrariedade é insensatez. São 2 coisas que podem parecer iguais, mas não é. Quando eu contrario o meu filho, dizendo para ele: não, filho, ou isso não posso fazer, ou isso você não pode fazer, a pessoa, a criança, o jovem, vai ficar contrariado, vai ficar às vezes triste, vai até, de repente, ficar um pouco amargurado comigo por algum momento. Eu estou contrariando a vontade dele, mas eu preciso fazer isso, porque é aquela ideia anterior. Aí, no caso, é a obediência do filho para entender o pai ou a mãe, entender, enfim, a família nesse momento, e quem sabe depois, né, sentar de novo, conversar melhor, entender melhor a situação. Criar os filhos na instrução e na disciplina, o texto continua dizendo sobre não irritar, mas criar na instrução e na disciplina. Disciplina normativa também deve ser aplicada de maneira branda, sem interesse violento, mas instrutivo, né? Esta é a ideia que temos aqui ressaltado da conversa, do entender o desejo do filho, da filha, ouvi-lo primeiro e depois contrariá-lo com amor no coração, talvez até com algumas lágrimas nos olhos, porque você gostaria de vê-lo andando naquela direção, mas não é o momento ainda, e você sabe que em algumas situações você vai precisar, de repente, tirá-lo dali e realmente fazer aquilo que não é algo bom para a vida da criança. Temos 2 observações aqui. Pais e mães devem prover seus filhos com alimentos. Isso não está no texto, mas o que está no texto é que eu preciso fazer provisão também mental e espiritual. Esse ambiente de disciplina dos meus filhos e de orientar e não irritar os meus filhos passa por esta razão emocional. Tudo está neste âmbito interior. Como é que eu falo? Como é que eu corrijo? Como é que eu apresento a ideia? É importante saber essas coisas. Precisamos aprender a ter equilíbrios na afirmação que fazemos quando vamos contrariar os nossos filhos, porque eles precisam desenvolver também uma garantia de que são pessoas normais, são pessoas que têm condição de avançar, de conseguir caminhar na vida, e muitas vezes, da maneira como nós fazemos, pode ser que essa criança, pode ser que crie um trauma nessa criança. Então precisamos realmente tratar com muita sabedoria, com muita sensatez, dizer não aos nossos filhos com muita disposição de ouvir Jesus e orar com Jesus, saber: Deus, como é que eu posso nutrir, educar com brandura os meus filhos? Segunda instrução: instrua no conselho do Senhor. Aí entra o aspecto, a razão, muitas vezes, que precisa ser apresentada. É a Bíblia Sagrada, o discipulado contínuo. O texto diz que eu preciso apresentar a minha instrução no temor do Senhor, na doutrina do Senhor, encorajamento, repreensão, tudo no Senhor, com foco prático na espiritualidade.
Então, eu preciso desenvolver minha vida espiritual, o meu conhecimento da palavra, e quando apresentar um não ao meu filho, para a minha filha, eu preciso, então, sempre buscar uma relação com a palavra de Deus, não no sentido de que, olha, Deus não quer que a gente faça isso simplesmente, mas apresentando as razões mais lógicas possíveis para que ele possa, de repente, entender que aquilo é bom para a vida dele. E a Bíblia está cheia de mandamentos, de orientações que têm razões pelas quais são dados. Não são mandamentos secos, não são mandamentos externos, são mandamentos interiores, de gratidão, de louvor, de adoração, que diz respeito à abundância na vida. É aquilo que o texto de João 10:10 fala, vida plena. Nós precisamos desenvolver na nossa vida como pais esta espiritualidade sadia, focada no ambiente de amor, de misericórdia, de graça, e porque sou amoroso com Deus, desfruto da graça dele e obedeço a ele também, e faço isso com alegria no meu coração. Tudo isso passa por este ambiente de instruir os nossos filhos. Porque não somente o que falamos, mas o que somos dentro de casa educa os nossos filhos. Então precisamos sempre prestar atenção em como nós somos. Precisamos, como pais, olhar para nós mesmos, porque muitas vezes nossos filhos estão agindo e nós estamos reprovando, mas eles estão apenas repetindo o que nós somos. Então precisamos realmente ter muito cuidado e orar ao Senhor para que a gente possa até usar a experiência de relacionamento com o filho, quando ele não age de acordo com o que nós cremos, com o que nós pensamos, e perguntar, será que eu estou agindo assim também? Porque às vezes acontece isso, a gente vai vivendo a vida tão de forma automática, que algumas coisas nós fazemos e nem percebemos, mas o nosso filho está percebendo. E quando ele faz, a gente enxerga nele aquilo que está errado e dizemos, filho, não faça assim, mas às vezes foi o exemplo que eu dei ontem, alguns dias atrás, é uma prática de vida. É importante que eu entenda isso na minha caminhada relacional com os meus filhos, com as minhas filhas, que você, pai, tenha condição de entender essas coisas. Conclusão, um filho transformado é aquele que obedece, honra e vive bem na terra. Ou seja, ele tem vida plena. Peça perdão a Deus, você, no seu relacionamento com os seus pais, se você pecou, tem pecado contra eles, de acordo com esta reflexão. Um pai transformado é aquele que educa seus filhos com sabedoria e sensatez. Peça perdão a Deus e a seus filhos se você pecou ou tem pecado contra eles. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus filhos e que a gente ore para que Deus nos dê famílias que desfrutem de vida plena, onde haja prazer em estarmos juntos e glorificarmos ao Senhor. Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Eu quero agradecer a cada um que esteve comigo até aqui, adorando ao Senhor e ouvindo essa meditação que nós temos aqui trazido para os irmãos. Como eu disse, não é da nossa autoria, a Júnior Missões Nacionais ofertou esses estudos e nós estamos aproveitando aqui para focarmos aí em ideias que, de repente, de outra forma, nós não ouviríamos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Meu Pai, nós louvamos o Teu nome, te adoramos, Senhor. Honra, glória, louvor, majestade, poder pertencem a Ti. Ó Pai, muito obrigado por mais este momento, ó Deus, de reflexão na Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela Junta de Missões Nacionais. Muito obrigado, meu Deus, pelas nossas famílias. Quero orar, meu Deus, pelas mães que estão, ó Deus, neste dia celebrando e sendo lembrada pelos seus filhos, pelos seus familiares. Abençoe a cada um, ó Deus, das nossas mães. Ó Deus, abençoe, Pai Santo, também a Tua igreja. Pedimos, ó Deus, pela semana que vem. Estamos aí, ó Deus, desejoso de retornar ao culto público, ó Deus, com aquelas orientações da nossa autoridade governamental. Abençoe, meu Pai Santo, as nossas autoridades em lidar, meu Deus, com esta situação pandêmica. Ó Deus, abençoe, Pai Santo, o Brasil, abençoe aqui o nosso estado, a nossa cidade. Pedimos, ó Deus, pelas nações. Ó Deus, abençoe as pessoas da área da saúde, ó meu Pai. Tenha misericórdia, Deus, e abençoe, ó Deus, todo o tratamento que as nossas autoridades estão dando, ó Deus, para essa situação. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza na Tua presença, Pai, e a gente possa experimentar a vida plena que a Tua palavra nos dá, mediante a fé no Teu Filho amado, Pai. Nos dê uma condição contínua de crescermos em graça,
de irmos, meu Deus, de glória em glória, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, o Filho que morreu na cruz em nosso lugar. Ó Deus, abençoe-nos, Pai, no restante desta noite, a semana. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você possa viver uma vida plena para a glória dele. Deus seja louvado sempre, em nome de Jesus.